Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, ou simplesmente Escola Bíblica, como você queira chamar. Eu me chamo Hermes Antônio, sou um servo de Deus que mora aqui no Tocantins, na cidade de Palmas, e sirvo a Deus na Assembleia de Deus Shalom, presidida pelo pastor Hermes Vieira Neto e pela pastora Ezi Batista, a quem desde já eu agradeço a minha cobertura espiritual. Queridos irmãos, estamos caminhando para a conclusão desse quarto trimestre, dessa lição maravilhosa que está baseada na terceira epístola de João e tem como subtítulo, ou título, podemos assim dizer, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Então, essa revista foi escrita a partir deste livro do pastor Alex de Melo Cardoso, que é presidente da Assembleia de Deus em Budas Artes, São Paulo. É um escritor, um teólogo, um conferencista, um servo de Deus. Também quero agradecer à editora Betel pelo brilhante trabalho e parabenizar toda a equipe pedagógica que fez um trabalho brilhante este ano. E vamos fechar com chave de ouro em nome de Jesus. Amém? Então, sem mais delongas, vamos para a lição, que essa lição é um pouco mais extensa do que a outra, né? Do que a lição de número 8. O verdadeiro discípulo promove a comunhão. Olha que coisa linda para um discípulo. Que coisa linda é um discípulo que promove a comunhão, a unidade na igreja. Vamos para os nossos objetivos da lição. Eu vou abolir desta vez o texto áureo e a verdade aplicada. Vamos lá. Reafirmar a importância da unidade cristã. Mostrar o propósito de Deus para a igreja. Expor os benefícios da comunhão. 3 verbos. Reafirmar, mostrar e expor. Esse aqui é o norte desta lição. Não se perca no objetivo da lição. Se você trabalhar dentro do objetivo, você terá um êxito muito bom no final da conclusão da sua revista, da sua lição, tá ok? O texto de referência não poderia ser outro, né? Está em Atos capítulo 2. Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Virando aqui a página, vamos direto ao ponto. A comunhão é um dos pactos. A comunhão é um dos pactos cruciais e característica da igreja. A igreja que não tem comunhão é um campo de concentração, um campo de guerra. Razão pela qual é chamada pelo apóstolo de corpo de Cristo. Sem essa condição, ela não serviria aos apóstolos de Deus na terra e nem a ninguém. A igreja, ela deve ter a comunhão como um cartão postal da sua comunidade. A unidade, a comunhão, a koinonia são coisas que fazem parte da vida de uma igreja. É bem verdade que há igrejas que passam por tribulações, lutas internas, divisões, mas que esse não seja o nosso cartão postal, mas sim a comunhão, a receptividade, o agregamento, o recebimento de novos membros,
a alegria da salvação deve ser o nosso cartão postal. Amém? Vamos lá. Comunhão da igreja. Nós temos 3 subtópicos: no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. Veja bem, o significado da palavra comunhão no dicionário é o conjunto de pessoas que partilham as mesmas crenças, ideias, tendências e valores. O sentido bíblico do termo vem do grego koinonia, que se traduz por fraternidade ou associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, relação. É muito importante que cada membro do corpo de Cristo esteja bem consciente de que o serviço cristão não nos dispensa da comunhão. Amém? O serviço cristão, as lutas, o labor dentro da igreja, geralmente causa alguns problemas, alguns espinhos aparecem, algumas coisas desagradáveis, mas o labor, o trabalho na igreja não pode nos afastar dessa comunhão. É bem verdade que em épocas de festa, de festividades na igreja, todo mundo com o sentimento mais acirrado e preocupado é capaz de dar uma esporada, uma ferroada, mas logo após devemos pedir perdão ao nosso próximo, nosso irmão, e trabalhar para Jesus. Amém? No partir do pão, a primeira reunião para partir o pão associada à comunhão da igreja foi na véspera da crucificação de Jesus. Os irmãos bem lembram que está lá em Lucas capítulo 8, aonde o Senhor Jesus chamou os 12 para servir a ceia. E Pedro e João foram os responsáveis de encontrar o lugar e em seguida receber todos. Então lá, essa é a primeira ideia de comunhão, de associação do mesmo grupo, o grupo cristão. Então, essa associação não é, como eu falei na lição passada, não se refere a uma associação comunitária de bairro ou de qualquer outra entidade, não. Mas uma associação no partir do pão, do mesmo sentimento, não um sentimento político, mas um sentimento que agrega valores cristãos. Tá? Não tem nada a ver com associação de partidária. Não, nada disso. Nós não somos voluntários na obra de Deus, nós somos chamados, recrutados para o serviço, para a obra do Senhor. Então, quando fala que a associação, nos associarmos em torno de um bem comum cristão, dos valores cristãos, principalmente do culto. O culto a Deus precisa ter uma associação, do grego koinonia, que significa associação, ajuntamento, comunhão, simplesmente. Ter tudo em comum naquele mesmo lugar, naquela mesma hora, o mesmo sentimento de adorar a Deus. Amém? Durante a ceia no cenáculo, Jesus chamou o pão de minha carne, simbolizando a comunhão entre os discípulos e deles com Jesus. Quando nós comemos do pão, simboliza o corpo de Cristo, que ele entregou por nós. Ao participar do pão, nós temos comunhão com ele. Ao participar do cálice, do vinho, do suco de uva, nós temos participação com ele também no seu sangue, que foi derramado no Calvário por nós. Então, essa participação ele recomendou para fazermos sempre em memória dele. E o maior momento de comunhão da igreja se encontra na ceia. A ceia é o grande momento em que nós nos encontramos para celebrar a nossa unidade, a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo e com o demais membro da igreja. Assim como o apóstolo Paulo chama, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. E essa comunhão, ela é adquirida através do Espírito Santo que habita em nós
E nós participamos do corpo e do sangue de Jesus no mesmo sentimento, no mesmo coração, de que com Cristo nós somos um só. Amém? Então veja lá, nas orações, a oração é uma atividade espiritual que promove a comunhão, seja individualmente ou em grupo. Ora, um crente que não tem hábito da comunhão e da oração, ele também não tem hábito da comunhão com Cristo. Nós precisamos orar. E orar é falar com Deus. Orar é abrir o nosso coração para o Senhor. Às vezes pedindo, às vezes somente adorando e às vezes até calado, mas perante a face de Jesus. A oração é o vínculo que nos liga a Cristo. A oração, ela abre portas para a comunhão, ou individual ou em grupo. Individual, eu edifico minha alma, como dizia um pastor que eu tinha, a minha alma fica gordinha. E em grupo, eu estou edificando o corpo de Cristo e através da oração, os problemas internos são minimizados. Através da oração, os problemas caem por terra. O pecado desaparece, Deus usa, Deus revela, Deus transforma e faz grandes coisas no meio de uma igreja que ora. Uma igreja que ora é uma igreja com propósito, uma igreja triunfante, uma igreja que vai além, uma igreja que está indo pelo sobrenatural e vencendo as barreiras da impiedade. No segundo, unidade da igreja, quando está reunida no mesmo propósito. Está em Atos capítulo 2, quando todos estavam reunidos, aguardando a chegada do Espírito Santo. Foi por meio da oração que Jesus pediu ao Pai para que nós nos tornássemos um entre nós mesmos e um com Ele. Está em João 17:11, na oração sacerdotal, que Ele pede que nós tenhamos comunhão com Ele através da oração, através do seu sacrifício, através do corpo e através da carne, através do sangue, que é simbolizado pelo vinho. Tá? Esse desejo de Jesus era sua prática de vida e ministério, pois estava constantemente em oração e comunhão com o Pai, em momentos bons ou difíceis, como foi no Getsêmani. No Getsêmani, a oração da angústia, aonde ele suou gotas grandes de sangue. Seja em qual for o momento, nós precisamos, individualmente ou como igreja, estar em oração. Quando a igreja se curva para orar, grandes coisas acontecem no meio da igreja. Quando a igreja ora por uma pessoa hospitalizada, quando a igreja ora por uma pessoa que está com um problema insolúvel à vista humana, o Senhor Jesus entra em ação através do clamor daquela igreja. E aquela pessoa é alcançada pela graça maravilhosa de Jesus. Amém? O corpo de Cristo e a igreja unida que se conecta com a cabeça pela oração, o que Diótrefes ignorava, pois não prezava os irmãos, ao invés de reunir-se com eles, ele os lançava fora da igreja. Diótrefes não tinha essa visão da oração, da comunhão. Não tinha. Diótrefes, ele lançava os irmãos fora. Aqueles que não eram a favor dele, era contra ele. E eles sofriam com isso. Ainda hoje há muitos obreiros na igreja, obreiras, que quando não consegue convencer o povo para lhe seguir, torna-se inimigo daquela pessoa ou daquele grupo. Ora, Diótrefes era um homem que não tinha o Espírito Santo na sua vida e nenhuma preocupação.
uma preocupação com o grupo, com a equipe, uma preocupação com a comunidade, uma preocupação com o corpo de Cristo. Ele pensava nele e somente nele. Na doutrina apostólica, Lucas frisa que os crentes da igreja primitiva se dedicavam ao ensino por meio da comunhão. Como? Ensino por meio da comunhão. Todos se assentavam aos pés dos apóstolos para aprender os ensinamentos de Cristo. O termo no grego que vem de didache ou didache significa ensino, doutrina e instrução nas assembleias. Instrução nas assembleias religiosas dos cristãos, ou seja, a didática da pedagogia, a pedagogia da didática, aonde que tinha um modo próprio de ensinar aquele povo, uma didática, um meio de ensinar oralmente, e eles estavam ávidos, com o coração aberto para sentar e ouvir a palavra. Ainda nos tempos de hoje, nós temos muitas pessoas que não gostam do ensino da palavra dentro da igreja. Eu não sei se você já ouviu aquelas pessoas que na hora da mensagem ele vai no banheiro, na hora da mensagem ele vai lá olhar o carro no estacionamento, na hora da mensagem ele vai levar a criança lá no pátio, a criança começa a incomodar. Pois é. Essas pessoas, elas não aguentam o ensino da palavra. Porque o ensino da palavra, ele nos estimula a abandonar o pecado. E é através do ensino que nós vamos nos distanciando do pecado. E a doutrina apostólica é essa, que você sentava, ou senta como hoje ainda, para ouvir a ministração da palavra. Não tem outro jeito, é o melhor jeito de ensinar, acompanhando como os irmãos de Bereia. Quando o apóstolo Paulo sai de Tessalônica e vai para Bereia, ele prega a palavra, mas os irmãos conferiam. Pegavam a Bíblia, pegavam os livros e iam conferir o que ele estava falando, se era realmente verdadeiro. Nós precisamos, quanto ao ensino, ser realmente bem seletivos ao ensino. E vou lhe dizer uma coisa, quanto mais tempo você passa na fé, na igreja, mais seletivo ao ensino e à qualidade você vai querendo. E você se torna muito exigente. E eu passo por isso, eu não aguento qualquer coisa. Mas Deus dá graça. E a gente vai aguentando por ali, mas eu já prefiro um ensino mais apurado. E eu quero ouvir uma palavra que vem do trono de Deus ao meu encontro. Eu não engulo mais qualquer coisa. Não tem como. E a gente vai passando esse tempo na igreja, vai se acostumando com algumas coisas ou desacostumando com algumas coisas que são fundamentais para a nossa vida. Tá? Havia no início da igreja uma comunhão com um propósito doutrinário, que passou a fazer parte do estilo de vida da igreja, que era preservar na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Perseverar. Saiu. Perseverar no estudo da palavra. Meu irmão, persevere na doutrina dos apóstolos, no ensino da palavra. Não abandone o ensino da palavra por nada na sua vida. É ela quem vai te conduzir à vida eterna. Amém? Vamos andando. Vamos andando aqui e tal. Tá aqui. Encerrando o tópico 1. Vamos lá. Justamente, cheguei. Agora veja bem, o apóstolo João, ele logo identifica que Diótrefes não estava bem. Era um homem doente no ego. Na nossa vida, enquanto discipulado e discipulador, existe aqueles discipuladores também doentes. E a doença espiritual na vida de um discipulador podem espalhar-se como câncer por toda a vida espiritual de todos aqueles ligados a ele pela fé.
a falsa doutrina do que estão ligados a ele. A falsa doutrina justamente com a má conduta. Quando junta a má conduta e a falsa doutrina, vai dar o quê? Vai dar apostasia, decepção. Como eu falei na outra lição, nós estamos vivendo um tempo tão difícil para algumas pessoas e tão fáceis para outros, que não é difícil você que gosta das coisas de Deus e andar na palavra de Deus, não é difícil você ser o exemplo dos fiéis. É só você não fazer como muitos estão fazendo por aí. Mas persevere na doutrina apostólica, do ensino da palavra, e confira na Bíblia se realmente está na Bíblia. Fora da Bíblia já não é doutrina. Fora da Bíblia já é uma maldição, tá? Então vamos caminhando. Tópico 2, a vida em comunhão. Igreja é uma comunidade de fé e nasceu com esse caráter. Eles andavam, oravam e comiam juntos. A comunhão era um estilo de vida da igreja primitiva e essa modalidade não expirou. Ainda é muito bom quando nós fazemos as nossas festas aqui em Palmas, encerramos o trimestre com um grande almoço para a comunidade. É muito bom. Nós revemos todos os irmãos, nos encontramos, conversamos muito. Aqui também na minha igreja nós temos um hábito de no batismo, a cada 3 meses, né? Nós juntamos todas as congregações e é oferecido um grande almoço para os pastores, os membros, os obreiros e para os candidatos ao batismo. E vai a família, vai todo mundo junto e é uma comunhão, uma coinonia muito boa nesse momento em que nos reunimos no partir do pão. A igreja, a comunhão é uma ordem divina que promove bênçãos. Está lá em Salmo 133. Eu não preciso nem recitar. Esse você já sabe de cor. Estilo de vida levou a igreja a um novo patamar espiritual e ministerial. Achares a simpatia que atrai os não crentes, fazendo a igreja crescer. Ora, uma igreja que partilha da comunhão e tem comunhão com seus membros, ela é uma igreja contagiante. As pessoas que veem, ficam sabendo daquela igreja, elas são atraídas para a igreja. E como que elas ficam sabendo? Elas ficam sabendo através dos próprios membros. Membros de uma igreja não devem detonar a sua igreja, falar mal do seu pastor, falar mal da liderança. Você está fazendo uma propaganda negativa da sua igreja, e a igreja é você. E nós não podemos ter essa prática de falar mal da igreja, falar mal dos irmãos, falar mal dos jovens, das moças. Não, nós temos comunhão uns com os outros, e é isso que vai contagiar as pessoas que vai nos ver, que vai desejar ir naquele lugar e ver uma alegria, um prazer tão grande daquele povo, naquela denominação ali, que ele também quer participar. Era isso que contagiava a igreja primitiva. Está lá em Atos capítulo 2, 47. Todos oravam juntos, todos comiam junto. O partir do pão era uma coisa comum naquela igreja. E essas coisas não expirou. Ainda hoje está valendo. Nós precisamos ter essa comunhão na igreja. Eu me esforço muito para que eu saiba o nome de todos os irmãos. Eu gosto de chamar cada um pelo nome. E eu paro na hora do culto, na saída, na porta, eu converso com um, falo com outro, eu procuro saber o nome de cada um para que eu possa ter comunhão com aquele povo, com aquela igreja, com a minha igreja. E eu não falo mal da minha igreja. A minha igreja é um lugarzinho muito gostoso, muito bom. A minha igreja é top. O louvor é top. As mensagens, topíssima. Tudo uma maravilha. Problemas, todo mundo tem. Mas nós vamos superando através da oração, da comunhão e da coinonia que nos envolve no dia a dia. Amém? Vamos lá. 2.2. Experimentando o sobrenatural. A sobrenaturalidade
é contínua, sendo a marca da igreja de Deus. Ora, na sua igreja não acontece mais milagre, tem alguma coisa errada. Na sua igreja não tem mais batismo com o Espírito Santo, tem alguma coisa errada. Na sua igreja não tem mais conversão, tem alguma coisa errada. Na sua igreja não tem mais apelo após a pregação, tem alguma coisa errada. Tem que ter. Não se espante quando uma igreja está crescendo. Se espante quando ela não está crescendo. Quando uma igreja não está crescendo, tem algum problema, tá? O que antes eles testemunhavam com Jesus, agora, com o nascimento da igreja, passavam a ser realizados por eles, como cura, milagre, o coxo da porta lá do templo, a cura da sogra de Pedro e outros tantos, centenas de milhares, como diz o apóstolo João, que se fosse escrever o mundo todo, o livro todo do mundo não caberia o tanto de milagre que Jesus fez e os apóstolos faziam naquele momento. Uma igreja, ela precisa ter a sua parte sobrenatural, a parte do milagre. O milagre faz parte do bojo apostólico. Tem que ter milagre numa igreja. E tem igrejas que são muito específicas. Você já viu igrejas que são chamadas para ganhar almas? Já viu? Igreja que o povo vai chegando e ganha alma, e ela cresce, pum, e vira outra igreja, e ela cresce, não para de ganhar alma. Você já viu aquelas igrejas que são chamadas para o ensino da palavra? Aquele ensino assim apurado. Você já viu igrejas que são chamadas para a área da cura, da libertação? Existem essas igrejas, mas tudo isso deve ter dentro de uma igreja. Um pouquinho de cada coisa. E o tempero está formado. Uma igreja que cresce, abençoada por Deus. Tá? Então, veja bem, mas para Diótrefes, o que importava era exibir o seu superpoder humano por meio de ameaça e intimidações. É preciso estarmos atentos quanto ao aspecto sobrenatural da igreja, pois trata-se de algo inerente à sua própria natureza, edificada por Cristo sobre Cristo e feita morada de Deus, Efésios 2 e 20 e 22. Diótrefes parece que não se importava com tal verdade. Ora, esse tipo de obreiro, ele não se importa mesmo não. Ele faz de conta que nada está acontecendo dentro da igreja. É o fogo caindo, é gente sendo curada, é milagres acontecendo, é gente convertendo-se ao evangelho, mas para ele nada disso importa. Eu quero abrir aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Eu estou usando a Bíblia do Pregador Pentecostal. É uma Bíblia muito boa. Se você ainda não adquiriu essa Bíblia, adquira. Ela tem uma área doutrinária muito voltada para a Assembleia de Deus e tem uns comentários muito interessantes que você, ao estudar, vai gostar muito dela. Eu te recomendo, tá? Vamos lá. Efésios, capítulo de número 2. Efésios 2. Quando a gente troca de Bíblia, a gente fica assim meio perdido. Tá? Achei aqui. Tá? Vamos lá. Porque essa daqui não é a minha guerreira, não. Essa daqui é a Bíblia que eu uso para o estudo. São várias, graças a Deus. Efésios 2 e 20 e 22. Vamos ver o que diz aqui. 2, 20 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que de Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados morada
para a morada de Deus e no Espírito Santo. Que coisa linda! Eu sou morada do Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus, tabernáculo do Altíssimo. Ele veio morar dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Você também tem o Espírito Santo. Aleluia! Isso é coisa linda. Isso é koinonia, é comunhão, é a identificação. O Espírito que está em mim testemunha, testifica de você, e nós somos chamados casa de Deus, morada do Espírito Santo. Aleluia! Se você encontrar alguém que não gosta dessas coisas, como Diótrefes, não se importe. Uma hora o Senhor vai abrir o coração dele. Amém? Convive em comunidade. A igreja é a comunidade cristã, um ambiente de fé onde a vida deve ser compartilhada, que eles sejam um. Jesus pediu ao Pai, lá na oração sacerdotal, que eles sejam um como eu e a ti somos um. Então, o desejo de Jesus, assim como ele era um com o Pai, que nós também sejamos um com ele. Aleluia! Que coisa linda! Eu sou um com Jesus, você é um com Jesus. Esse é o pedido dele ao Pai. E o Pai concedeu esse pedido. E através da oração, da comunhão, da sobrenaturalidade de Deus na igreja e na minha vida, nós nos tornamos um como ele é um com o Pai. Amém? Antes de iniciar seu ministério, ele mesmo nomeou 12 homens para que estivessem consigo. Está lá em Marcos 13, 14. Partilhando o chamado. Os primeiros cristãos começavam a moldar esse novo modo de viver, passando a ter tudo em comum, ou seja, viver sobre o koinos, termo grego que significa comum, ordinário, compartilhado por muitos. Esse era o espírito sob o qual Gaio vivia, como um obreiro generoso, hospitaleiro, que dava abrigo aos missionários em sua casa. Está em 3 João 5. Olha, queridos irmãos, a koinonia dentro da igreja é que nos faz sentir quando um outro não está muito bem. A koinonia, quando a igreja está vivendo uma koinonia plena, pensa nos cultos maravilhosos, momentos maravilhosos, aonde o poder do Espírito Santo se manifesta em nossa vida. Todos os discípulos que eu vejo na Bíblia, eu posso destacar Josué, eu posso destacar Geazi, eu posso destacar Eliseu. Eles buscaram uma comunhão com seu discipulador. Josué com Moisés, Eliseu com Elias, Geazi com Elias, mas falhou. Geazi amou as riquezas do mundo e abandonou a fé e se corrompeu. Também eu posso destacar Marcos, na sua primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo e Barnabé. Marcos, o primo de Barnabé, que no primeiro momento ele abandonou, ele não aguentou o solavanco da viagem, as lutas da viagem missionária. Mas, mais tarde, Paulo o reconhece como um discípulo amado e um servo de Deus pronto para servir. Não é porque uma pessoa começou errado que ele pode terminar errado. Não. Se você, discipulador, tem o amor para com essa pessoa, com o discípulo, você vai ajudar ele a se consertar na sua caminhada, para que ele termine bem a caminhada, assim como Marcos terminou. Eu posso também destacar Timóteo, eu posso destacar Filemão, homens que foram chamados pelo apóstolo e eram homens que o mundo, como diz o apóstolo, não eram dignos, mas eram servos de Deus, homens tão valorosos, tão brilhantes, que eles buscavam se espelhar no seu líder. Quando nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos essa relação que
João tinha com Gaio e Demétrio é uma relação muito profunda de amizade, de cumplicidade. E eu, discípulo, devo buscar isso como meu discipulador, como meu líder na igreja. Não é pecado você gostar do seu líder. Não é pecado você ir na casa do seu líder, você gostar de estar com o seu líder, de vivenciar com o seu líder momentos, de assar uma carne, comer um churrasco, você estar junto com ele, isso não é pecado. Você ir e comer uma pizza com o seu líder, não, é bom estar com o meu líder. Eu adoro estar com o meu líder. Meu líder é tão top que ele diz assim, hoje eu vou pagar seu almoço, vamos almoçar mais eu. Oh, aleluia! Isso não é nada de errado, isso é o líder tentando passar para o discípulo o exemplo que eu possa fazer com meus outros líderes, com meus outros líderes, liderados que eu tenho. Amém? Então vamos lá. Tópico 3, já caminhando para o finalmente, né? Objetivo de comunhão. Objetivos de comunhão. A comunhão quebra o egoísmo, pois funciona pelo altruísmo, ou como ensina o apóstolo Paulo em Filipenses 2 e 3. Considere uns aos outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. Quando o apóstolo Paulo fala aos filipenses, e essa igreja de Filipos era a igreja que investia em Paulo, e é uma igreja próspera, ele diz assim, olha, não considere cada um superior a si mesmo. Não. Atente também para o que é dos outros. Socorre teu irmão. Abençoa teu irmão. Ajuda teu irmão. Cada um considere o outro superior. Fazendo assim, nós vamos usar o princípio da reciprocidade. E no princípio da reciprocidade, o meu ego volta para o lugar dele, o seu ego volta para o seu lugar. E assim, cada um tem comunhão uns com os outros e harmonia na obra de Deus. Isso é um princípio que nós devemos aplicar, não somente na igreja, mas em qualquer lugar de nossa vida. Você que exerce liderança numa empresa, em algum departamento, em alguma entidade pública, esse é um princípio bíblico que deve ser aplicado em todas as áreas. Unidade de propósitos. Ora, o termo unânime vem do original grego, que omotamodan, omotumadon, que tem o sentido de com uma mente, de comum acordo, com uma paixão singular, única. Esse significado aparece 10 vezes de suas 12 ocorrências no livro de Atos. Isso nos ajuda a entender a singularidade da comunidade cristã. O mutumadum é um composto de duas palavras que significam impedir e inussomos, que aponta para a harmonia em grau e tom. A igreja nasceu para que seus integrantes andassem em harmonia de propósito, viver e compartilhar as boas novas. Aleluia! Pois então, ter unanimidade no propósito. Ser unânime quando o líder chamar para uma missão, todos estão com o mesmo sentimento de mente, coração aberto e ir em busca do objetivo ou da missão que o líder passou. Isso, irmãos, é sinônimo de sucesso. Unanimidade em propósito. Se a igreja tem um propósito, o líder identificou o propósito e dispensou todas as equipes em lugar. Agora cabe a cada um, com o coração aberto, e buscar estratégias para realizar aquele propósito. Amém? Concordância, o poder da concordância. O poder da concordância foi que fez com que
até hoje o Evangelho chegasse na nossa vida. Pouco antes da vinda do Espírito Santo, os discípulos de Jesus receberam uma ordem dele para ficarem unidos em oração enquanto esperavam a promessa do Espírito Santo. Ora, se cada um tivesse ido para um canto, a obra estava prejudicada. Esse poder da concordância só se dá no meio da igreja quando todos entendem a sua missão, a sua tarefa. A concordância dentro da igreja traz bênçãos espirituais e materiais para o seio da igreja. Quando a igreja concorda em orar, em buscar a Deus, quando a igreja concorda em estar na presença do Senhor em jejum, em oração, em vigílias, em campanhas, quando a igreja tem o mesmo sentimento, não há barreira para essa igreja, não há barreira para esse povo, porque o poder da concordância vai agir no meio da igreja. O Espírito Santo vai agir no meio da igreja. Todos tinham a mesma concordância em esperar ali em Jerusalém que o momento da bênção estava próximo. A decisão deles foi obedecer. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2. Havia neles o mesmo coração, cujo termo original grego é cardia. Por isso o Espírito caiu sobre todos. Gaio e Demétrio estavam juntos em concordância com o seu líder. Oh, aleluia! Veja bem como é importante liderados estar com a mesma cardia, com o mesmo coração do seu líder. Eu volto de novo para Geazi. Você lembra que Geazi, quando estava cercada toda a cidade, ele não conseguia ver os milhares e milhares de soldados celestiais que estavam ali naquele momento, e ele gritou ao seu discipulador, e o discipulador disse: maior é os que estão conosco do que estão com eles, o que estão com eles. E Eliseu orou e abriu-se os olhos do seu discípulo, e ele contemplou a majestade de Deus. Ora, a grandeza de Deus. Ora, é necessário que eu e você tenhamos concordância cardia, de coração, com o nosso líder, para nós podermos ver o que ele está vendo. Amém? Bola para frente, vamos lá. Esse negócio está gostoso. Louvou a Deus. Louvar a Deus era uma das expressões de alegria e gratidão manifestada pelos irmãos na igreja primitiva. Atos 2,47. Vamos ver o que diz Atos 2,47? Eu estou usando a minha Bíblia de estudo pentecostal. Atos 2,47. 2,47. Aqui. 2,33. Vamos ver o que diz aqui. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Ora, se você juntar o louvor, um louvor compromissado, uma igreja que tem um ministério de louvor compromissado, com um pastor que tem do outro lado sede do Espírito Santo, meu irmão, é poder de Deus no meio da igreja. É poder de Deus, é
portas abertas, é celeiro cheio, é azeite transbordando, é juntar o louvor, adoração e palavra. E um pastor que ama a palavra, uma pastora abençoada, um obreiro cheio de Deus, jovens ávidos pela palavra do Senhor. Não tem igreja, irmão, que não cresça. A igreja vai explodir de crescimento. Aleluia! Ainda que fosse um de seus líderes mais proeminentes, deixa eu voltar aqui. Havia consciência de que era de Deus quem estava agindo e não qualquer pessoa da igreja. Ainda que fosse um dos seus líderes mais proeminente, está em Romanos 11:36. Ele está falando aqui do louvor da igreja e também do louvor de Gaio, da vida de Gaio e Demétrio. Sendo um deles, João tinha esse entendimento e denunciou a motivação errada de Diótrefes, que gostava de ser mais importante entre eles. A denúncia de João era acerca do egoísmo, ganância do Diótrefes. Queridos irmãos, ainda hoje há muitos Diótrefes e eles estão dentro da igreja. Como diz a palavra, como diz o apóstolo, nos últimos dias sairão homens mais amantes de si do que de Deus. Está lá em Timóteo. Depois tu procura. E esses homens estão dentro da igreja. Esses homens estão no seio da igreja. E eles são mais amantes de si do que de Deus. Quando tu encontrares um dessa forma, um desse jeito, foge dele. Procura um lugar para adorar a Deus, aonde ministre a palavra, aonde tem louvor e adoração, aonde tem coinonia, aonde tem comunhão, concordância, onde tem unidade. Porque é esse lugar que a alma descansa. É nesses ambientes que o refrigério chega na vida do cansado, do aflito. É nesses lugares que o aflito encontra paz. É nesses lugares que o desespero vai embora e a esperança chega. Amém? Cada membro do corpo de Cristo necessita estar em constante vigilância quanto aos ataques do maligno e à tendência da natureza humana pecaminosa que tentam minar e destruir a comunhão do povo de Deus. O mesmo Espírito que nos reveste de poder também opera a união. Efésios 4 e 3. Vamos ver o que diz aqui Efésios 4 e 3. Depois de Gálatas, Efésios 4 e 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Que o Senhor te cubra de bênção espirituais, que o mesmo Espírito que estava em Gaio e em Demétrio também esteja em você. Que você seja um obreiro abençoado, uma obreira abençoada, ou simplesmente um crente abençoado, que entende a visão do seu discipulador e que quer fazer mais na obra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um final de semana abençoado da próxima aula da lição 9. Muito obrigado por tudo. Não se esqueça de compartilhar, de nos ajudar, pois tem pessoas que se inscrever no canal. Tem pessoas que assistem a aula, mas não se inscrevem no canal. Você fazendo isso, você vai me motivar a ir mais longe. Amém? Então, não esqueça também do like da fé. Um grande abraço. Deus te abençoe. Até a próxima.